Imagine um monumento tão preciso que, mesmo usando tecnologia de ponta, engenheiros de hoje teriam dificuldade para reproduzi-lo. Um enigma tão profundo que, para preservá-lo, a história oficial preferiu tapar os olhos e proteger a versão confortável que nos ensinaram na escola. E se eu te dissesse que a Grande Pirâmide do Egito, esse ícone absoluto da antiguidade, pode não ter sido construída pelos faraós, mas sim por uma civilização tão avançada que nem sequer aparece nos livros de história? Prepare-se, porque o que vamos revelar agora é um choque frontal contra tudo que você acreditava sobre o passado humano. Bastidores de descobertas secretas, polêmicas que estremeceram a academia e evidências físicas que desafiam a cronologia oficial. Essa é a história que o autor e pesquisador Graham Hancock ousou contar. Uma história que começa com uma pergunta simples, mas perigosa. E se a pirâmide não fosse obra de Khufu, como todos dizem? As placas de metal e madeira encontradas próximas ao monumento, as inscrições associadas ao faraó, segundo Hancock, não passam de peças de um quebra-cabeça incompleto, ou pior, de um enredo montado para sustentar a narrativa vigente. A prova mais famosa que liga Khufu à pirâmide são marcas pintadas nas câmaras internas, descobertas nos anos 1800. Mas até hoje pairam dúvidas sobre sua autenticidade. Isso abre espaço para outra questão ainda mais desconfortável. Se não foi Khufu, então quem? E aí entramos no terreno que incomoda historiadores tradicionais. Porque quando se olha para a Grande Pirâmide, não se vê apenas um túmulo. Vê-se um feito de engenharia que beira o impossível. Cada bloco de pedra usado na estrutura pesa em média 2,5 toneladas, mas alguns ultrapassam tranquilamente o peso de um vagão de trem ou até de uma locomotiva inteira. Agora, tente visualizar centenas dessas pedras sendo transportadas rio acima pelo Nilo, arrastadas por quilômetros de deserto e empilhadas a mais de 45 metros de altura. E tudo isso, dizem, com cordas, trenós de madeira e a pura força de braços humanos. É essa a versão oficial. Mas há um detalhe: nenhuma evidência sólida mostra como isso foi feito. A teoria mais conhecida é a da rampa, uma estrutura colossal que permitiria puxar as pedras até o topo. Só que, segundo engenheiros que estudaram o caso, essa rampa precisaria ser maior e conter mais material do que a própria pirâmide. E o mais curioso, nenhum vestígio dela foi encontrado. Nem mesmo um traço que indique sua existência. Outras hipóteses tentam imaginar rampas internas ou sistemas de roldanas. Mas de novo, o problema é o mesmo: falta prova. Ferramentas atribuídas aos construtores, como trenós e cinzéis de cobre, desmoronam quando testadas em condições reais. Experimentos modernos tentando cortar e mover granito com esses métodos falham ou se mostram extremamente ineficientes, mesmo com técnicas auxiliares contemporâneas. Não é à toa que muitos engenheiros afirmam que não conseguiriam replicar a Grande Pirâmide usando apenas as ferramentas atribuídas ao Egito Antigo. Hancock resume de forma direta: isso não foi apenas força de trabalho. Foi conhecimento. Se o segredo não está nas rampas, talvez esteja no tempo. E aqui a investigação dá um salto inesperado, do topo da pirâmide para o solo desgastado da esfinge. Ao lado do platô de Gizé, a figura enigmática meio leão, meio homem, guarda um enigma geológico que poderia reescrever toda a história egípcia. Nos anos 1990, o geólogo Robert Socho examinou a esfinge não como uma estátua, mas como uma formação rochosa exposta ao clima. Ele notou fissuras verticais profundas e um padrão de erosão impossível de ser causado apenas por vento e areia. Esse tipo de desgaste, segundo Socho, só poderia ser resultado de chuvas intensas e prolongadas, algo que não acontece na região há milhares de anos. O último período de precipitação suficiente para causar tal erosão remonta ao final da última era glacial, entre 10.000 e 12.000 anos atrás. Isso sugere que a esfinge pode ter sido esculpida cerca de 10.500 a.C., muito antes do Egito dinástico existir. Se a esfinge for tão antiga assim, ela não é obra dos faraós. É herança de outra cultura. E se isso for verdade, a mesma lógica pode se aplicar à Grande Pirâmide. E não para por aí. Na mesma época estimada pela erosão da esfinge, algo especial acontecia no céu. O cinturão de Órion se alinhava de forma quase perfeita com a disposição das 3 pirâmides de Gizé. O pesquisador Robert Bauval demonstrou que esse desalinhamento proposital da menor pirâmide corresponde exatamente à posição da estrela mais fraca do cinturão naquela data remota. 2 linhas de evidência, a geologia e a astronomia, apontam para o mesmo ponto no tempo. Para Hancock, não há coincidência. Os construtores de Gizé sabiam mapear o céu, medir o planeta e codificar esse conhecimento em pedra. E é aqui que a história começa a ganhar contornos ainda mais surpreendentes. Porque,
Se esses construtores viveram antes da última era glacial, quem eram eles? E como um conhecimento tão avançado pode simplesmente ter desaparecido? Se a Grande Pirâmide e a Esfinge não são obras dos faraós, então estamos olhando para vestígios de um povo que viveu e construiu antes mesmo da história começar a ser registrada. Um povo que, segundo Graham Hancock, não era composto por caçadores-coletores primitivos, mas por mestres de astronomia, engenharia e navegação. Um povo que ele chama de os magos dos deuses. A teoria de Hancock é direta e perturbadora. Cerca de 12.800 anos atrás, uma catástrofe global, possivelmente causada pelo impacto de um cometa, encerrou abruptamente a última era glacial. O evento, associado à hipótese do Youger-Dries, teria destruído a maioria das civilizações existentes na época, deixando apenas sobreviventes dispersos. E foram esses sobreviventes que carregaram consigo fragmentos de conhecimento e técnicas avançadas, espalhando-os em diferentes partes do mundo. Segundo Hancock, é por isso que encontramos padrões tão semelhantes em locais separados por oceanos, supostamente sem qualquer contato entre si. Padrões que incluem não apenas pirâmides, mas também o uso de alinhamentos astronômicos, medidas precisas da Terra e representações codificadas de ciclos celestes. Na América Central, a cidade dos deuses, Teotihuacan, apresenta alinhamentos com corpos celestes semelhantes aos de Gizé. No Camboja, Angkor Wat reproduz no chão a forma exata da constelação de Draco. No Sudão, as pirâmides de Meroe repetem proporções matemáticas semelhantes às do Egito. Para Hancock, isso não é coincidência, é assinatura. São as impressões digitais de uma civilização perdida, espalhadas como pistas para quem soubesse decifrá-las. E o que estaria no topo dessa herança? A Grande Pirâmide. Não como um túmulo, mas como um marco eterno, capaz de resistir a milênios de erosão, guerras e mudanças culturais. Um monumento que não contaria sua história com palavras, mas com números, proporções e alinhamentos. Entre as medidas codificadas na pirâmide, Hancock destaca a relação entre a altura e o perímetro da base, que reproduz com incrível precisão o valor de π. A orientação perfeita para o norte verdadeiro, com erro de apenas 0,05 graus, demonstra um conhecimento geográfico que só atingimos com instrumentos modernos. E há também a suposta codificação da precessão dos equinócios, o movimento da Terra tão lento que leva mais de 25.000 anos para se completar. Tudo isso, segundo ele, indica que os construtores dominavam conceitos de matemática, astronomia e engenharia muito além do que se atribui a qualquer cultura de 4.500 anos atrás. Mas, para entender a dimensão desse mistério, é preciso olhar para a parte mais intrigante, o transporte e posicionamento das pedras mais pesadas. No coração da pirâmide, na chamada Câmara do Rei, estão blocos de granito que pesam até 80 toneladas cada. O detalhe, esse granito veio de pedreiras localizadas em Assuã, a mais de 800 quilômetros de distância. O transporte dessas pedras exigiria não apenas força bruta, mas uma logística extremamente complexa. A versão oficial fala em transporte fluvial pelo Nilo, seguido por arrasto terrestre. Mas, ao imaginar blocos do tamanho de uma locomotiva sendo içados a dezenas de metros de altura com cordas e trenós, muitos engenheiros contemporâneos dizem a mesma coisa. Isso não é viável com as ferramentas atribuídas aos egípcios daquela época. Essa dificuldade é um dos pontos centrais da crítica de Hancock. Para ele, a construção só foi possível porque os responsáveis possuíam tecnologia, talvez simples, talvez sofisticada, que não sobreviveu ou foi esquecida. Se essas questões já desafiam a versão oficial, o que dizer das descobertas que nunca chegam ao público? Em 1993, o engenheiro alemão Rudolf Gantenbrink enviou um robô, chamado Pual 2, para explorar dutos estreitos da Grande Pirâmide. Durante a missão, o robô encontrou algo que ninguém esperava: uma pequena porta selada, com pinos metálicos incrustados, escondida a mais de 60 metros de profundidade dentro da estrutura. A descoberta gerou expectativa mundial. Afinal, o que havia atrás daquela porta? Um compartimento secreto? Algum artefato inédito? Mas antes que Gantenbrink pudesse continuar a investigação, as autoridades egípcias interromperam seu acesso. O controle passou para o então diretor de antiguidades, Zahi Hawass, e silêncio. Nenhuma abertura, nenhum relatório conclusivo, apenas especulação. Esse episódio marcou, para Hancock, um padrão de comportamento. Quando algo ameaça a narrativa oficial, a resposta não é investigar mais, é encerrar a discussão. Décadas depois, em 2017, outro avanço tecnológico trouxe novas perguntas. Cientistas japoneses e franceses usaram tomografia de muons,
partículas capazes de atravessar pedra, para mapear o interior da pirâmide. O resultado revelou um espaço oculto gigantesco, logo acima da grande galeria, com dimensões comparáveis à de um avião comercial. Um achado que poderia redefinir completamente a função da pirâmide. Mas, mais uma vez, nenhuma investigação prática foi autorizada. Nenhuma câmera entrou, nenhum artefato foi revelado. Apenas silêncio. E é aqui que o mistério se transforma em provocação. Porque, se realmente há algo escondido ali, o que poderia ser tão impactante a ponto de justificar décadas de bloqueio? Essa pergunta nos leva ao ponto mais delicado de toda a teoria de Hancock, o motivo pelo qual essa história, se confirmada, mudaria tudo o que sabemos sobre a humanidade. Para Graham Hancock, o silêncio não é fruto do acaso. Ele acredita que a arqueologia oficial evita confrontar certas descobertas porque elas minam os alicerces de tudo o que nos foi ensinado. Admitir que a Grande Pirâmide e a Esfinge são heranças de uma civilização anterior significaria reescrever a linha do tempo da humanidade e, junto com ela, rever teorias, currículos escolares e até identidades culturais inteiras. Imagine por um momento que a história que aprendemos na escola seja apenas um capítulo tardio de uma saga muito mais longa. Que as primeiras páginas foram arrancadas, deixando-nos com a impressão de que começamos do zero, quando na verdade herdamos um legado. Se for comprovado que uma civilização avançada existiu antes da última era glacial, então ela sobreviveu a um cataclismo global. E isso carrega um alerta óbvio: se aconteceu antes, pode acontecer de novo. Essa civilização, segundo Hancock, pode ter erguido a Grande Pirâmide como uma mensagem codificada para o futuro, não um túmulo, mas um aviso. A precisão astronômica, as proporções matemáticas e os alinhamentos não seriam demonstrações de vaidade, mas instruções, um mapa do céu e da terra para quem viesse depois. E o que ela nos diria? Talvez a localização exata de recursos essenciais. Talvez a repetição de um ciclo cósmico perigoso, como o retorno de um cometa. Ou talvez a lembrança de que, mesmo diante da destruição, é possível reconstruir. Hancock aponta para coincidências inquietantes. O impacto que teria encerrado a última era glacial não é apenas uma hipótese. Estudos geológicos mostram camadas de sedimentos com altos níveis de platina e nanodiamantes, típicos de explosões de alta energia. Mais intrigante, essa época coincide com o surgimento repentino da agricultura em várias partes do mundo. Para ele, isso não é evolução espontânea. É transmissão de conhecimento. É a mão de alguém que já sabia como plantar, colher e construir, guiando sociedades recém-estabelecidas. Se aceitarmos isso, a narrativa muda completamente. Os faraós deixam de ser os criadores e passam a ser os herdeiros. A pirâmide deixa de ser um ponto de partida e se torna um ponto de chegada, o último suspiro de uma era de ouro perdida. E então voltamos àquele vazio colossal detectado em 2017. O que poderia estar guardado lá dentro? Hancock especula que talvez haja registros, ferramentas ou até mesmo artefatos que provem, de forma irrefutável, a existência dessa civilização. Imagine o impacto de encontrar um objeto com tecnologia incompatível com 4.500 anos atrás. Ou um mapa do céu marcando constelações como eram há 12.000 anos. A arqueologia não estaria diante de um simples achado, estaria diante de um divisor de águas. Mas, até que o espaço seja investigado, ficamos apenas com hipóteses. E é justamente essa ausência de respostas que alimenta a desconfiança. Afinal, se não há nada a esconder, por que não abrir e mostrar? Aiavas, figura central na administração das antiguidades egípcias por décadas, sempre descartou as teorias de Hancock como fantasia sem base científica. Mas Hancock vê nisso mais do que ceticismo. Ele vê o papel de um guardião de uma narrativa oficial. Esse embate entre arqueologia tradicional e teoria alternativa é mais do que uma disputa acadêmica. É um conflito sobre quem tem o direito de contar a história da humanidade. E aqui está o ponto mais provocador. E se nós não formos a primeira civilização global? E se somos apenas a mais recente de várias que já surgiram e caíram? Se for verdade, o que isso diz sobre o nosso futuro? A Grande Pirâmide, silenciosa e imponente, talvez esteja tentando nos contar algo que ainda não conseguimos, ou não queremos, ouvir. E enquanto não abrirmos cada passagem, cada vazio, cada pedra que guarda segredos, estaremos condenados a repetir o destino de quem veio antes. Hancock encerra suas reflexões lembrando que a história não é propriedade de um grupo ou de uma nação. Ela é um patrimônio da humanidade. E se existe, em algum lugar acima da grande galeria, um pedaço dessa história esperando para ser revelado, então ele pertence a todos nós. O maior mistério do Egito talvez não seja como a pirâmide foi construída,
Mas por quem e por quê?